Olá, turminha! Como vocês vão? Eu sou a professora Carol e hoje nós vamos dar continuidade em mais uma aula de geometria, agora falando sobre volume. Vamos lá? Nós vamos ver então nessa aula que definimos volume como o espaço ocupado por um corpo tridimensional ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, o volume tem como unidade padrão de medida o centímetro cúbico. Nós vimos que lá no metro quadrado era um quadrado com 1 metro de cada lado, né? E agora, o centímetro cúbico nada mais é do que um cubinho que tem comprimento, largura e altura com a mesma medida de 1 centímetro. E calcular o volume, então, é saber quantos cubinhos desse eu consigo colocar dentro de um corpo tridimensional. Nós vamos ver, então, nessa aula, uma situação em que eu preciso saber quantos cubinhos cabem dentro dessa caixa. A caixa é um objeto tridimensional. E para saber o volume, eu preciso ir empilhando cubinho em cima de cubinho até preencher todo o espaço dessa caixa. Para calcular, então, eu tenho uma outra imagem com a caixa já completa e nós percebemos que são 9 cubinhos em cada fileira. E aí nós temos uma fileira lilás, uma fileira vermelha, uma fileira verde, uma amarela e uma azul. Então, nós temos 9 cubinhos e 5 cores diferentes. Então, para calcular, eu vou multiplicar 9 vezes 5, que é igual a 45. Então, o volume dessa caixa corresponde a 45 cubinhos, porque eu fui colocando essa quantidade lá dentro. Aí, nessa outra caixa, nós temos uma caixa com largura de 3 cubinhos, comprimento de 3 cubinhos e altura também de 3 cubinhos. Para calcular, então, o seu volume, basta calcular comprimento vezes a largura vezes a altura, considerando assim, né, resultando assim em 9 blocos. Então, eu posso dizer que o volume dessa caixa corresponde a 9 blocos. Nessa outra imagem, agora eu vou usar então a medida padronizada do volume, que é o centímetro cúbico. Então, eu tenho um cubo, uma caixa com 2 centímetros de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Para calcular o seu volume, nós vamos seguir então a regra, que é multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós temos 2 vezes o 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, 4, vezes o 2, 8. Então, o volume desse cubinho é de 8 centímetros cúbicos. Agora, nesse outro desenho, eu tenho uma caixa em formato retangular, um paralelepípedo, né? Ele tem, então, 4 centímetros de comprimento, 1 centímetro de largura e 1,5 centímetros de altura. Então, nós vamos multiplicar comprimento por largura por altura para saber qual é o volume ocupado. Então, nós temos 4 vezes 1, que é igual a 4, e 4 vezes 1,5 igual a 6. Então, o volume desse paralelepípedo é de 6 centímetros cúbicos. Então, quando nós calculamos o volume, é para saber qual é o espaço que esse objeto tridimensional está ocupando, tá? E aí, como uma sentença matemática, né, como uma regra, para calcular o volume, nós vamos multiplicar as suas medidas. E aí nós temos, então, o volume ocupado por esse objeto. Ok? Até a próxima aula, então, pessoal!